E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Meu professor, meu amigo de longa data, Carlos Alexandre Braga, presidente do Conselho Nacional dos Guardas Municipais. Meu irmão, muito obrigado por emprestar sua presença para nós aqui hoje. É isso, boa noite. É sempre um prazer estar com você e com todos que acompanham aí, Léo. Comandante, nós tivemos uma notícia que repercutiu no meio das guardas municipais de maneira muito favorável. Esse decreto 10.630, que altera o decreto 9847, que alterou o decreto 5.123 da lei 10.826. No Brasil, hoje, o problema é entender quantas regulamentações tem de uma lei, presidente. Olha, com a edição aí de uma série de decretos aí, a contar do primeiro que existia, ficou um pedaço em cada decreto, uma parte em cada um, e ainda para complicar tem a ação declaratória de inconstitucionalidade, a ADI também, que muda também. Então a gente tem que analisar o todo, mas tem uma observação que eu fiz hoje, olha, em um grupo, e tem que deixar muito clara. Nós não temos que fazer interpretação filosófica ou holística, decretos. É interpretação jurídica e tem um detalhe muito importante, você sabe bem disso. Qualquer norma, ela estando em vigor, ela tem sua eficácia plena. Não adianta só falar, olha, essa lei, esse decreto é inconstitucional. Ele só é inconstitucional quando for declarado oficialmente pelo órgão judiciário ou legislativo competente. Então, não pode fazer interpretação holística. Ah, isso é inconstitucional. Isso é você que está falando. Enquanto não tiver essa declaração, ela está válida, em vigor e tem eficácia. Exemplo disso é o próprio Estatuto dos Armamentos, que é de 2005, ficou válido o artigo lá com as populações por mais de uma década, tendo eficácia plena, e depois uma ADI suspendeu até o momento está suspenso. Perfeito. Eu acho que é muito importante falar sobre isso, porque a legalidade administrativa, lá do artigo 5º, inciso 2º, diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, uma lei é só revogada por outra lei. E é importante isso que você já começa falando, Braga, porque a gente tem, às vezes, a dificuldade que a interpretação vai sendo colocada por todos que quiserem. Todos que virarem o seu celular para falar, pode falar à vontade. Só que, Pode às falar. vezes, só que às vezes você precisa ouvir de diversas fontes, porque a ideia é que a gente forme um pensamento e sempre mostre onde está. Onde você está lendo isso? Aonde que está a fonte disso? Porque no meio de tantas falas, às vezes interpretações equivocadas podem se tornar verdade, né, Braga? Isso, e é isso que é importante, eu vou até repetir, olha, porque eu ouvi algumas pessoas falando esse absurdo. E eu costumo falar, mas a pessoa fala, essa lei é inconstitucional. Outro exemplo é a 1322. Ela ficou de 2014 até 2020, 6 anos, o pessoal falando que ela era inconstitucional. Não, ela não era, ela era constitucional, tinha uma ADI discutindo a constitucionalidade, que depois de 6 anos foi arquivada. Então, ela não deixou de ser constitucional, ela só vai deixar de ser, isso vale para qualquer norma. Qualquer norma. Isso é princípio básico de direito quando for declarado inconstitucional pelo órgão competente, que não são os intérpretes holísticos e filosóficos. Deixar bem claro, porque senão fica. Então, o que você falou está correto, são vários pensamentos para a gente chegar num denominador comum, que no nosso caso, eu vejo que não é muito difícil, porque não tem muitas questões, é uma questão um pouco clara, nós só temos aí para ter a decisão da ADI sobre as populações, mas que enquanto a liminar estiver válida, efetiva, não tem populações. Essa é a regra. Perfeito. E tudo isso que nós estamos colhendo hoje, Braga, é importante que a gente diga da luta que é. Porque muitas vezes é igual quando você vai patrulhar a área, você que comandou, já foi secretário de uma cidade também aqui em Cosmópolis, inclusive os guardas até hoje lembram com muitas saudades da sua passagem por lá. Braga, as pessoas às vezes falam assim, eu não vejo viatura passando na minha rua. Por quê? Porque as pessoas não estão o tempo todo na rua. É igual a nossa Sim. luta, né, Braga?
Tem gente que fala assim, mas o que o conselho fez? O que fulano fez? Mas é o seguinte, não é só a gente ter agendas com pessoas importantes e para foto. Precisa ter trabalho efetivo. Eu falo para todo mundo, Braga. A primeira coisa que as pessoas perguntam depois de você mostrar seu currículo é o que você fez na sua cidade ou por outras. Então, eu acho que é importante reforçar a luta, que vai desde o guarda que trabalha muito bem na sua cidade até todos os organismos que tem, né? Olha, eu vou te falar alguns exemplos aí. Isso está correto. Essa questão aí é muito documental e política e a gente faz ela há anos. E eu vejo que hoje, por uma questão aí circunstancial, está ficando mais difícil poder ajudar as guardas. Vou explicar o porquê. Porque está surgindo muitas entidades. Então, veja, a pessoa, ao invés de disputar uma eleição e ganhar a eleição da entidade correta, não, ela cria outra. Então, criando para lá, para cá, para lá e para cá, e nacionalmente tem diversas. E prova do que eu estou falando que nós estamos perdendo com isso, são o exemplo dos agentes de trânsito, que tem uma entidade defendendo eles. Nesse tempo todo de Constituição, que é desde 88, eles já ingressaram no artigo 144, estão em pé de igualdade com nós guardas, já estão no SUSP, já tem reconhecimento no STJ, que eles estão praticamente mais avançados que nós. E quando nós conseguimos a 1322 ser apresentada, que foi no ano de 2002 pelo deputado Nelo Rodolfo, nós também não tínhamos tantas entidades. Nós deixamos a PEC 534 a uma votação de ser aprovada, também com poucas entidades, só que todos trabalhavam juntos pelo mesmo objetivo. Então, eu acho que essa divisão, na verdade, ela está somente enfraquecendo e prejudicando o crescimento das guardas. Braga, isso é muito importante o que você está dizendo, porque a hora que tem, por exemplo, um decreto como este, nós começamos a ter a parte de interpretação. Nós estamos falando desde o começo, tem que vibrar, tem que comemorar, porque é o seguinte, nós já estamos descolados. E nós já estamos descolados das dificuldades. Quer ver uma coisa? Que é um absurdo. O guarda municipal que se aposenta. Vamos falar um pouquinho dessa história, porque nós já vimos pedido isso há tempos, e num dos primeiros decretos que foi feito pelo presidente Bolsonaro, os aposentados estavam contemplados, não é isso? Exatamente. Veja só, no primeiro decreto foi contemplado o nosso pedido do porte para os guardas aposentados. Inclusive, eu tenho um ofício que eu recebi do secretário nacional de segurança, informando que nós tínhamos sido atendidos nesse pedido, só que futuramente o decreto foi revogado, mas conseguimos. E essa questão das armas é uma luta constante. E daí, olha, vamos falar, a gente trabalha, então a 1322, se você ler na justificativa, você vai ver que ela foi feita pelo Conselho Nacional em 92. O primeiro porte de arma, vou te fazer uma pergunta, hein, de vestibular agora. O primeiro porte de arma judicial, 24 horas para arma, dentro e fora de serviço, onde foi? Foi numa cidade aqui de São Paulo, que o nome da cidade acho que é Louveira. Não, olha, errou. Vou fazer a pergunta de novo. Louveira foi a primeira cidade que teve o porte de arma com uma cidade menos de 50 mil habitantes. Foi a primeira habeas corpus preventivo que a gente entrou. Só que depois, Léo, nós avançamos um pouco mais. A gente pediu na justiça também, por habeas corpus preventivo, o porte de arma 24 horas, não só em serviço, e também para arma particular. E eu te pergunto, qual foi essa cidade? Eu me recordo que era Louveira, mas aí você disse que é só abaixo de 50, né? Santa Bárbara, sua cidade que você é vereador. Santa Bárbara do Oeste, quando misturaram. Isso, exatamente. O misturado falou, vamos tentar aqui, Braga? Falei, vamos tentar, se a gente perder, perdemos. Tentamos e ganhamos a primeira habeas corpus preventivo aí em Santa Bárbara, nesse sentido. Então, essas questões, que eu estou dando de exemplo, é para ver que não é uma coisa de hoje, de amanhã. E o grande defeito, vou falar defeito,
na nossa classe é que muitas pessoas querem começar a história a partir deles e esquecem que aquele livro já foi escrito várias páginas. Então, eles podem escrever a história deles, mas eles têm que, a partir da onde já está. Não é falar. Então, a gente tem uma outra coisa também que ninguém comenta muito hoje, mas quando o Estatuto dos Armamentos saiu, eram 500 mil habitantes. Em 3 dias, Verdade. nós fomos aí com hoje prefeito Chico Sardelli, em Brasília, unificados as entidades que tinham na época, e conseguimos uma medida provisória que reduziu para 50 mil, que não foi o ideal, mas foi o possível, de 500 para 50 mil. Também foi uma... Então, são várias as situações que a gente trabalha ao longo dos anos, aí, diversas pessoas. A 1322, eu tenho ela publicada na segunda edição do meu livro, que é de 2006, quando ela ainda estava em trâmite no Congresso, o parecer, então ela foi muito alterada do texto inicial, né? Uhum. Olha só, Braga, isso tudo que nós estamos falando de história, mas nós colocamos, né, arma para todos os guardas. O que muda de imediato e o que mudará? A primeira coisa é lembrar da vacatio legis, né? O tempo entre a publicação e a entrada em vigor, que é de 60 dias, né, Braga? Isso. Que é um tempo para o pessoal se adaptar, conhecer bem, você entendeu? E também verificar se vão ser consolidados, né, os decretos que estão em vigor, mas tem o vacatio legis. Então, eles estão em vigor, mas nesse período sem vigência, né? Perfeito. Olha, é importante mencionar que a todos os guardas municipais que hoje já se encontram armados institucionalmente, a questão do território ainda vai continuar dentro do Estado. A guarda municipal é armada dentro do Estado. Agora, Braga, do meu ponto de vista, a questão do porte hoje particular para o guarda municipal integrante, razão da função, ele vai ser nacional. Você entende assim também? Então, olha, eu concordo com você, entendo assim também que o porte institucional é estadual, de acordo com o que está escrito, e o particular, ele é nacional. Só que daí vem um detalhe operacional técnico. O que é? Por exemplo, lá na Guarda de São Paulo, o porte de arma é o porte da arma institucional e a particular registrada lá na Guarda, num departamento que tem. Então, ele é estadual. Então, ou vai ter que mudar o texto das identidades, né? Dizendo que o porte institucional é estadual e o da arma particular é nacional, porque senão não vai conseguir adequar a identidade ao que está na regra. Então, vai ter que ser feita aí uma adequação. Senão, nós vamos ter o seguinte caso. O guarda municipal que tiver o porte particular em razão do convênio, que o próprio comandante assina, vai ser estadual. Quem entrar pedindo pela PF, vai ser nacional. Nacional. E em razão dessa questão, Braga, eu acredito que tem até uma repercussão para quem está respondendo o processo. Porque quem está respondendo o processo, por conta dessa questão que hoje atribui, né, nessa regulamentação, vai aclarar, em consonância com o artigo 2º e 16 da Lei 13.022, e eu acredito que pode até se entender, para quem está respondendo, que não há mais aí a tipicidade. O que você acha sobre isso? Eu concordo com isso, que quando tiver tudo em plena vigência e eficácia, vai ser fato atípico. Daí tem aquela tese minoritária, mas quando cometeu o crime, era típico esse fato. Ok, mas agora ele não é mais fato típico e a lei só retroage para benefício e não para prejudicar. Então, por esse princípio, eu acredito que não pode retroagir a lei para condenar. Então, vai ter que considerar o fato atípico. Então, o que de fato já muda, no meu ponto de vista, ainda que a lei não está vigente, porque ela foi publicada e tem os 60 dias, mas o que já muda agora, o que já muda é em relação a quem responde o processo. E o que vai mudar, depois de entrar em vigor, é da discricionariedade para a obrigatoriedade, porque antes você tinha análise da necessidade, e hoje não vai ter mais. Então, o que muda agora, informa aqueles que estão respondendo o processo quanto a essa questão da tipicidade do crime que configura,
de repente, em tese, antes desse decreto, aquela questão se guarda pode ou não pode, e para adiante a questão da discricionariedade que cai. E aí, Braga, tem uma questão importante sobre a questão da corregedoria e ouvidoria. Hoje, um comandante de guarda entrou em contato comigo e disse assim, na nossa cidade não tem ouvidoria e não tem corregedoria. E a prefeitura está dizendo que eu não tenho condições agora de fazer, eu, prefeitura, por conta da lei complementar 173, que proíbe aumento de gastos. E aí, Braga, veja se você concorda com a possibilidade, porque a corregedoria ela tem que ser autônoma e independente, e a ouvidoria ela pode ser a do município. Seria possível utilizar a corregedoria pela procuradoria do município? Sim, já tem casos hoje dessa forma. Existem hoje casos dessa forma. A procuradoria do município pode ser utilizada como corregedoria e também como ouvidoria. Basta respeitar o princípio da autonomia, né? E tem um detalhe que tem lá na 1322, eu vou até verificar aqui, que isso aí teve uma mudança. A 1322, ela fez uma mudança na questão, Eliel, dessa autonomia e independência aí do que era previsto no Estatuto de Armamento. Então, mas respeitando isso, a pergunta... eu vou verificar aqui, mas eu vou te responder aí. Ela pode ser usada, a Procuradoria, era uma recomendação até que a gente fazia no passado, que a Procuradoria fizesse o papel do corregedor, basta ter uma portaria do prefeito, um decreto, dizendo que essa função será feita por uma Procuradoria e explicando os motivos. Mas pode ser criado também a Corregedoria e Ouvidoria, dizendo que ela passa a funcionar, os cargos passam a ser nomeados a partir de 2022, de 1 de janeiro de 2022. Perfeito. Até porque, Braga, acho que você estava falando sobre o controle aí do artigo 13, sobre o funcionamento das guardas, controle interno, corregedoria, controle interno, ouvidoria, né? Olha só, e por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que utilizar a estrutura que o município já possui para se adequar também. Então, a corregedoria e a ouvidoria tem um pulo do gato aí. A corregedoria, nós precisamos que o corregedor tenha formação em direito. Quando alguém me diz que é corregedor sem formação em direito, eu fico um pouco assustado, porque, na verdade, é direito disciplinar. Na verdade, tem as garantias. Eu vejo que é impossível, isso daí é horrível, tem que ser formado em direito. E aqui, olha, eu achei aqui, é o seguinte, lá no Estatuto do Desarmamento, falava que a corregedoria ela é órgão autônomo e independente. E o pessoal interpretou que independente, até na Guarda Civil é assim, independente da Guarda Civil. Então ela é fora. O que eu acho, entendo que é um erro do corregedor ser um cargo comissionado independente da corporação. Perfeito. Daí, na 1322, isso foi corrigido, no meu entendimento, que diz assim, que o controle interno das guardas é exercido pela corregedoria. Se o controle é interno, a corregedoria é da Guarda Civil. Perfeito. Ou, no caso que você falou, da procuradoria. Mas, em rigor, interno quer dizer interna corporis, da guarda, e não um órgão independente. Mas pode ser feito isso daí sim. O que eu entendo que não pode é a corregedoria ser um órgão completamente autônomo e independente da guarda, com cargo em comissão, porque daí você não tem independência nenhuma. Perfeito. E temos também que observar o parágrafo 2º do artigo 13, que fala que os corregedores e ouvidores terão mandato, cuja perda será decidida pela maioria absoluta da Câmara. Qual que é o problema disso? Se na sua cidade não teve a regulamentação, a lei é federal. Se não teve a regulamentação dentro do município, vai virar briga jurídica. Vai virar briga jurídica para verificar como vai ficar. Tanto que eu tenho hoje alguns projetos, como eu sou vereador hoje, eu posso propor, eu tenho projetos para que a gente faça essas regulamentações e depois se torne exemplo para outras cidades do Brasil. Porque corregedor é o cargo mais difícil que tem dentro da corporação, se você mandar esse camarada voltar para a tropa depois. Porque... E aí tá certo, Eliel, o que você está falando. Eu acredito que deva ter, mas eu não sei, eu não conheço, não sei pontuar nenhuma cidade que regulamentou esse artigo, e deve ser regulamentado.
O corregedor e ouvidor. Ouvidor tem várias que tem mandato, né? Mas do corregedor da guarda, tem muito poucas. Eu não conheço nenhuma falar que essa tem. Então é bom você, já como vereador, dar o exemplo para a gente divulgar para as outras fazerem. E com um detalhe, que o corregedor, ele tem que ser, ele é a corregedoria interna da Guarda Civil, da Guarda Municipal, e exerce o cargo de corregedor, mas tem que ser um integrante formado em direito da Guarda. Perfeito. Olha, e mais, acredito que ninguém está à margem de ser fiscalizado. O próprio corregedor tem que sofrer correição. Qual que é o problema que eu vejo hoje, Braga? Os mandos e desmandos dentro das corporações conta com os cúmplices daqueles que sofrem. Porque é o seguinte, dentro de uma guarda municipal, quando os desmandos acontecem, e vou contar o que aconteceu aqui em Santa Bárbara. Olha só o que aconteceu. Eu tenho sido um vereador que fiscaliza muito. Embora eu não me declarei como oposição, mas eu tenho fiscalizado muito. Eu tive um problema em um hospital que precisava de um BO, de comunicação de fatos, da guarda municipal. A guarda estava fazendo o BO, no meio veio uma ligação para que não continuasse o BO. Aí o guarda me olhou, tipo assim, é direito seu. Só que tem essa ligação, eu falei para ele, faz o seguinte, para o BO, atenda a ordem do seu superior e amanhã a gente resolve isso. Chamei a Polícia Militar, que acabou de fazer esse BO, isso foi antes de ontem, que acabou de fazer esse BO, e agora eu vou querer saber quem fez a ligação, tem os 3 guardas municipais que estavam trabalhando, e vou para cima do comandante e do secretário, para que eles expliquem que absurdo é esse. Porque imagina, o Braga, eles não fizeram isso com o vereador, que é estranho à corporação, foi guarda municipal por 10 anos em Santa Bárbara, secretário corregedor daquela corporação, fizeram isso com um guarda municipal, e com o aval do comando que é guarda. E o guarda tem autonomia para fazer o BO, para comunicar um fato. E imagina, isso, por que eu estou tornando isso público, Braga? Você imagina a capacidade que tem alguém de fazer em relação a alguém que é membro do Conselho Nacional das Guardas, porque eu sou membro do Conselho Nacional das Guardas Municipais. Exatamente, diretor efetivo. Sou vereador, eu sou hoje um guarda municipal em atividade na cidade de Paulínia, e aí eles fizeram isso com alguém que tem história na corporação. E aí, olha só, a inteligência emocional na hora da situação. Era tarde, já tinha trabalhado bastante, ficado lá e tal. Eu disse para os guardas, o problema nunca vai ser com o servidor. Eu vou brigar com a gestão. Lógico. E agora, é claro, eu já fiz requerimento para que o prefeito explique o que aconteceu, porque os guardas vão dizer o que aconteceu, porque eles não vão querer segurar para a administração um BO desse, eles vão falar o que aconteceu, Exato. E nós vamos apurar. E depois a gente vai apurar. Isso é para perseguição política, é um crime de improbidade. O que é isso? E eu vou depois trazer no canal sobre isso. Por quê, Braga? O maior problema quando nós estamos fiscalizando são os freios que tem e as ameaças veladas. Os freios irregulares, né, Eliel? Os freios irregulares. Exatamente. Então, o corregedor e ouvidor, que nós estamos dizendo aqui, o corregedor e ouvidor é o camarada que mais tem que ser respaldado juridicamente para que não tenha problema na hora da atuação e depois. Porque, Braga, você imagina, nós que lutamos pela guarda, e eu falo, a gente luta por um ideal. Eu não me frustro com pessoas, porque as pessoas, elas são integrantes, são partes. Eu não posso querer me balizar pela tristeza que eu sinto em relação ao outro, e sim pela corporação. Mas quantos que estão nos assistindo agora, 200 pessoas? Quantas pessoas não tem no nosso Brasil, hoje, que de repente estão precisando que a corregedoria e a ouvidoria exista, e não pro forma só no papel? De fato, porque a gestão, Braga, e já vou te passar a palavra, a gestão é sempre culpada. Porque quando tem um guarda ruim, tem que ter capacidade de mandar embora, Braga. O que acontece é que eles usam hoje em dia as corregedorias e ouvidorias muito para perseguição política, para assédio moral e etc. E isso se tornou uma coisa comum e péssima para as guardas. Eu já sofri isso no passado, com um secretário que ele acaba com qualquer guarda que ele passa, ele destroça. Está destroçando uma, inclusive, em uma cidade agora. Ele é tipo uma tempestade. Exatamente, esse daí. Ele, onde ele passa, ele é um furacão, acaba com tudo.
Então, o corregedor ele tem que seguir exatamente a lei e o direito, que é o direito do guarda, porque senão o guarda vai falar, é melhor eu não fazer nada, porque senão eu vou ser punido. E daí gera um círculo vicioso e desmotivador que o guarda não vai atuar em nada, porque ele fica com medo de ser perseguido. Por isso que tem lá que a corregedoria é interna, controle interno, e tem o mandato do corregedor, para que sofra o mínimo possível essas interferências que fazem o quê? Apenas perseguições, abusos. Perfeito. E hoje Olha, nós temos, Eliel, a lei de abuso de autoridade, que ela é muito clara, que dar motivo à abertura de procedimento administrativo, criminal ou civil, sabendo que não pode, é crime de abuso de autoridade. Sem contar a censura, o cerceamento de liberdade de expressão, em diversos casos aí que acontece diariamente. exatamente. Olha, meu irmão, nós estamos falando da corregedoria e ouvidoria porque tem a pertinência com o tema, porque nós estamos falando sobre a questão de armar as guardas municipais em razão da necessidade da adequação do decreto 10.630, que alterou o decreto 9847. E hoje, nas guardas municipais, nós temos visto que há uma grande desmotivação até por conta da dificuldade que nós estamos passando em âmbito nacional com essa reforma administrativa, porque muitas pessoas falaram assim para mim, Eliel, eu preferia a notícia que nós teríamos aposentadoria para todos. E o Braga, vamos ser sinceros, o trabalhador merece mesmo, né? Eu Claro. também preferia ser dessa notícia até mesmo. Só que uma luta não anula a outra, né, Braga? Não, elas se complementam. A questão da arma, ela fortalece a tese de que o guarda tem que ter aposentadoria especial, aposentadoria policial. Então ela fortalece a tese. Eu estava vendo aqui, Eliel, se a gente tivesse tido força para aprovar o projeto de lei que resultou na 1322 como foi, o artigo 1º já resolveria 50% dos problemas que a gente tem hoje, que ele dizia assim, ó, as guardas civis, corporações uniformizadas e armadas, todas seriam armadas, sendo seus integrantes servidores policiais no âmbito do território municipal onde servem e agentes da autoridade policial para todos os efeitos legais. Compete. Esse artigo mataria a aposentadoria, mataria a questão da arma, só que, infelizmente, não conseguimos aprovar o texto como foi escrito, e é o que tem hoje e essas dificuldades. Mas a arma é pertinente para a aposentadoria porque ela reforça o argumento de que o guarda tem que ter aposentadoria especial policial. Perfeito, era isso que eu ia dizer. Uma coisa acaba sendo concomitante, porque nós vamos demonstrar a necessidade dessa aposentadoria especial, até por conta do armamento. E, inclusive, nós temos já decisões que o equipamento de proteção individual de guarda municipal é também uma arma de fogo, né, Braga? Sem dúvida, a arma e o colete são EPIs. Todas as guardas devem ser armadas. Em São Paulo, eu não vou citar o nome da sua colega vereadora, que na época era candidata na última eleição, do PSOL, ela, no plano dela, a proposta dela era desarmar a Guarda Civil Metropolitana. Está escrito lá. E o que aconteceu? Foi eleita e está sendo ameaçada. E quem faz a segurança armada dela? É a GCM. Por isso que polícia tem que ser armada. Aqui, Eliel, não adianta querer penalizar a arma, tem que penalizar o uso da arma irregular e não a arma. Força de segurança tem que ser armada, todas. Perfeito. Braga, fizeram uma pergunta sobre se pode utilizar psicólogo da própria instituição, tal. Isso o artigo 29 do decreto 10.630 diz que a capacidade técnica e a aptidão psicológica para o manuseio de armas de fogo para os integrantes das instituições, entre elas guardas municipais, poderão ser atestados por profissionais da própria instituição. Então está respondido aí no artigo 29 da lei. Essa resposta ela está correta, mas ela tem uma observação aí a se fazer. Muito boa a redação, mas, por exemplo, a Guarda de São Paulo tem diversos guardas que são guardas e guardas psicólogos.
Só Aham. que eu acredito que ele deve ser impedido de tirar a carteira por ser guarda, como é a questão da OAB. Do psicólogo, eu acho que não, Braga. Então, Eu precisamos acho que consultar isso daí, viu, é, William? Porque se ele for eu, impedido, ele não vai aham, poder habilitar o guarda. aham. Eu acredito que o psicólogo não, acredito, mas eu não tenho certeza, porque em relação ao direito, aí é o próprio Estatuto da Ordem. Mas é uma boa pergunta, hein? É uma pergunta Eu que tenho vale dúvida, eu vou até a consultar, pena. mas eu acredito que não pode, Tá. que é Eu vedado não sei, também o eu não sei, guarda mas se inscrever. Mas vamos checar isso daí. Mas é uma boa aham, medida do decreto, porque a maioria das guardas assim de médio e grande tem psicólogos dentro e pode, ao invés de usar psicólogos de fora, usar os de dentro para atestar, como já é feito com o instrutor de tiro. perfeito. Na verdade, nós precisamos desburocratizar, né, Braga? Precisamos É, agilizar essas questões. Mas vamos lá, a gente já avançou, já falamos como era, como vai ficar, já falamos sobre a questão do estatuto, falamos sobre essa parte jurídica. Vamos chegar agora na ADI, para a gente chegar depois no Congresso em relação aos decretos. A ADI, em relação ao Estatuto do Desarmamento, tem acho que duas apensadas, três, que tem a DECOM 38 também. Essas aí, Braga, eu acredito que até por conta da mudança do Senado, do presidência do Senado e da Câmara, eu acho que o STF também vai alterar. veja Eu só, acredito William. que eles O que, vão que você acha? mais pelo lado garantista, porque é o seguinte: se fosse só isolado, eles iam tirar a arma do guarda. Se fosse só pela arma, eles tiram. Mas como é pelo lado garantista, de nós não podermos tirar de todos os guardas, eu acredito que eles vão dar arma para todos. Eu acredito que sim, até porque são algumas ADIs. A principal que foi concedida a liminar é uma ação do DEM, do partido DEM, Aham. e que é muito forte hoje. Daí tem o doutor Michel também representando o Partido Verde, que ele que está, inclusive, mais atento, peticionando com mais frequência nessas ações. Aham. Então, eu acredito que não vai ter problema. Nós vamos conseguir, não a unanimidade, mas a maioria dos votos para que seja mantida a liminar que julga inconstitucional os incisos com critérios populacionais. Perfeito. Braga, e o decreto dentro do Congresso? Porque essa tese de que regulamentou mais do que poderia, claro, os partidos de esquerda, desarmamentistas que ignoram que perderam no referendo que teve, que hoje no Brasil nós temos o comércio autorizado, eu acredito Isso tem também, que falar muito, viu, Eliel? Eu vou te cortar. A claro, gente tem que falar muito. Inclusive os integrantes da lacrosfera, os lacradores. Que quem decidiu que a população pode ter arma, pode comprar arma, foi a população. Tem que respeitar o referendo. 64%, se eu não me engano, votou para ter arma. É isso que tem que ser respeitado. E daí o governo não respeitou e criou mecanismos para proibir as armas, sendo que a população decidiu: olha, nós queremos armas. É isso que tem que perfeito. respeitar. Braga, nós poderíamos aqui ficar falando bastante sobre as incoerências que nós temos na nossa legislação e no nosso Brasil. Mas o Rodrigo fez uma pergunta aqui, falando o seguinte: Eliel, Andradas Minas, divisa de estado de São Paulo, com São Paulo, em 4 quilômetros. Já é divisa no acompanhamento. A GCM freia a VTR na divisa e volta, ou volta. Fala sobre isso. Vamos lá para o parágrafo único. Parágrafo único do artigo 29A. Tá com ele aí, Braga? Artigo Tô. 29A, parágrafo único. Pode ler para nós aí o 29A? Peraí, 29 Do decreto 9847. Do do decreto 9847. 9847. Vamos lá. Parágrafo único do 29A. Peraí. Aqui. Para a gente contextualizar essa pergunta aqui. 29A. A Polícia Federal, diretamente ou por meio de convênio. Não, Aqui, ó, 29. parágrafo único do 9847. Decreto Caberá à 9847. Polícia Federal. Não, Expedir.
o artigo 29A, parágrafo único, que começa assim: os guardas municipais autorizados. Isso, autorizados a portar arma de fogo nos termos do inciso 2 do caput, poderão portá-las nos deslocamentos para suas residências, mesmo quando localizados em municípios situados em estado limítrofe. É o caso que ele está falando aí. Mas Não, ele aqui fala da arma particular. eu vou usar agora um paralelo para dizer o seguinte: em acompanhamento pode passar cidade, pode passar estado, só não pode passar país, como é o caso de Ponta Porã. Ponta Porã faz divisa com o Paraguai. Então, se Foz do Iguaçu também. Foz do Iguaçu. Então, a questão aí respondida, até para fazer um paralelo com a arma particular, que seria o menos, que dirá, então, armado institucionalmente, Braga. Ele pode passar tranquilo e continuar a perseguição e prender em flagrante. Perfeito. Braga, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Congresso, porque é importante que a gente pense o seguinte: tudo que nós estamos conseguindo hoje, em termos de conquistas, que nós temos pessoas abnegadas, e não dá para falar de uma e outra, falando de todos, a gente fala do Conselho Nacional, porque já é uma entidade aí com muitas décadas de existência. Essa proliferação hoje de entidades dificulta as agendas, porque você vai pedir, outra já pediu anteriormente, aquelas questões todas. Mas é o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre essa representatividade no Congresso. Qual que é o gabinete hoje de um guarda municipal no Congresso Nacional, Braga? É na Rua 0, Travessa 0, Gabinete 0. Ô, Braga, já que é tudo zero que é fácil, vamos tentar entender. Qual é o guarda municipal hoje, deputado federal ou senador, que tem a oportunidade de apertar o sim ou não? Ainda não teve nenhum até hoje, na história das guardas. E Braga, é isso que está dificultando. Então, hoje, nós só temos simpatizantes, nenhum nato que realmente defenda, tanto na Assembleia Legislativa, nas estaduais, que também ajudam bastante. Isso é exemplo do Chico Sardelli, Campos Marçal, entre outros, ajudaram muito aqui em São Paulo, como federal. Não temos ninguém para representar. Braga, e eu vou fazer outra pergunta, que é importante que entenda. Não vai existir nenhum guarda municipal na próxima eleição que tenha capacidade de ganhar sozinho. Não existe. Não existe hoje alguém que tenha financeiramente condições, que tenha, de repente, capacidade para dizer o seguinte: eu não preciso da guarda para se eleger, chegando lá, eu vou ajudar a guarda. Ou a guarda vai assumir a candidatura, porque vai ser da guarda municipal do Brasil, em cada estado colocar o seu, mas vai ser o seguinte: comandantes, vereadores eleitos, líderes, vão ter que sentar e pensar o seguinte: esta cadeira no Congresso Nacional, essa cadeira dentro da Assembleia Legislativa, que tem uma coisa importante: emendas impositivas. O que é isso? Para que nós não fiquemos na mão de situação e oposição, os deputados estaduais têm dinheiro para mandar para cada cidade. Tem dinheiro. Principalmente então, São Paulo tem até lei específica sobre isso. Olha, e eu falo aqui de peito muito aberto, quando as pessoas falam, por exemplo, X, Y, ou até mesmo o meu nome como deputado federal e estadual, é o seguinte: pensem, não é a hora de nome ainda, é hora de a gente se colocar à disposição, de viabilizar pela luta já feita, mas é a hora da guarda dizer o seguinte: nós teremos alguém lá, e se nós errarmos nesse nome, daqui 4 anos a gente coloca outro. Exato, e um detalhe, Eliel, tem que analisar também, que eu vejo aqui em São Paulo, por exemplo, já tem vários pré-candidatos a deputado estadual e federal. E eu gostaria que poderia fazer, os próprios guardas, uma sabatina técnica com cada um deles, para ver quem deles está preparado para enfrentar uma Assembleia Legislativa ou um Congresso Nacional e enfrentar a avalanche de questões contra as guardas, de forma técnica e com fundamento, que faça com que prove que aquilo é possível. Braga, e tem uma questão muito importante nisso tudo. A nossa capacidade de articulação é tão importante que todos os guardas municipais do Brasil não se sintam diminuídos em nenhum instante. Quem te representar está no mesmo patamar seu. Quem te representar lá é você. A hora que você for apertar os números desse nosso futuro candidato, você está votando em você. Sabe, para parar de ficar pedindo um lugarzinho à mesa, para sair da mesa das crianças e ir para a mesa dos adultos? Porque até
as categorias que de repente têm menor número, hoje com representação, consegue fazer às vezes. Eu não vou comparar com nenhuma outra aqui, porque de repente pode ficar chateante, mas dizer o seguinte, hoje, quando você olha para o Congresso Nacional, quando você olha para a Assembleia do seu estado, você não enxerga um igual lá. Não tem o sentimento seu. E aí nós nos espantamos por ficarmos de fora? O pessoal nosso não costuma fazer a lição de casa. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro da Guarda de São Paulo. Foram, acho que 15 candidatos a vereador. Eu fui o mais votado de todos, os 15. Somando os 15 e mais um externo, que foi um coronel PM, que foi secretário e foi candidato, daria número para ter eleito um vereador em São Paulo, que hoje não tem, e faz falta, para defender a guarda, para defender os guardas, diversas questões. Não tem um de nós lá para poder defender. Por quê? Porque a divisão fez a exclusão. Marcou, Léo? A divisão fez a exclusão. E o que acontece? Exato, faz. E daí dou um exemplo do meu partido atual, que é o Patriotas. Um vereador foi eleito, representante de quem? Uber, motoristas de aplicativo. Já colocaram um representante na Câmara Municipal de São Paulo. Exatamente. Por quê? Braga, não dividiram. Esse assunto ele é muito importante, mas era só para fechar essa fala nossa sobre arma para todos, o que muda de imediato e o que mudará. Sabe que você é um parceiro, sempre bem-vindo. A gente vai entregar essa live com 201 pessoas assistindo agora, mas como eu te falei, essa correria minha e sua, a gente tem outros compromissos e a gente não vai cansar de fazer esse trabalho, de ir para cima. Tem aqui, olha, um vereador, o Fala Corá aqui, olha, esse é muito fera. Esse vereador, o Corá, ele é bolsonarista roxo, mas ele fala umas coisas muito, assim, importantes para todos. Ele diz o seguinte, Eliel, escolhe um lado, porque aí você apanha, mas tendo escolhido o lado. Ou você ganha tendo escolhido o lado. É meu parceiro na Câmara lá, a gente tem feito um trabalho aí para incomodar todos aqui que acham que a gente não pode fazer a diferença. E Braga, o guarda precisa escolher o lado da representação. Exato, Eliel. Vou mandar uma mensagem para o seu amigo Corá, que ele está 100% certo, você tem que escolher um lado. Até porque na Bíblia diz o seguinte, que ninguém serve a dois deuses. Então você tem que escolher um para servir. Ou você serve o lado A ou o lado B. Independente se vai bater ou apanhar. E dos dois lados, que mesmo que você escolher, você vai bater ou apanhar. Mas tem que escolher um lado. Tem que ter um lado. Não adianta querer ser café com leite, porque você lembra, não sei você, na minha época, quando você, aquele lá, esse aqui é café com leite. Sabe o que é café com leite? Não valia, não contava ponto. Então não pode ser café com leite. Tem que ser ou leite ou café. Perfeito. E acima de tudo, a gente tem que olhar para o espelho e nos reconhecer, para que a gente não fale, como muitos brasileiros dizem assim, o brasileiro não sabe votar. E você é o quê, cara pálida? Você é o quê? Você é estrangeiro? Não, você é brasileiro. Então, quando você virar e falar assim, porque o guarda não é unido, porque o guarda não sabe votar, e você é unido com alguém? Você sabe votar? E sabe por que eu falo isso? Porque nós precisamos urgente, né? O Corá continua falando aqui na live, chega de isentões, o povo quer representantes de posicionamento, é exatamente isso. Exatamente. É isso aí. E é fácil demais fazer isso, Braga. Eu tenho absoluta convicção que a ideia não é aplauso para os outros, é olhar no espelho e reconhecer o que nós fizemos. Braga, quando você olha no espelho e vê mais de 30 anos de representação, você sabe que acertou e errou, mas o saldo é positivo. Hoje tem condição de nos representar, de falar por nós. Então, Braga, eu acho que nós precisamos, e já para ir finalizando essa live, né, estamos há 43 minutos aqui, nós precisamos nos enxergar no espelho e na hora que votar, pensar que estamos votando em nós mesmos, seja quem estiver lá na urna no dia. Exatamente. Então, é isso aí. Nós temos lado, Léo. Como a gente fala muito da polícia militar, eles têm lado. Eles não fazem errado quando buscam vantagem para eles. Estão defendendo o lado deles, que é a polícia militar. É nós que não fazemos o nosso de defender o nosso lado. Então, Léo, eu agradeço essa oportunidade. Peço a todos aí os seus espectadores, todas as pessoas que te acompanham, que me sigam também no YouTube. Perfeito.
na minha página no Facebook e no Instagram, Comandante Braga Oficial. É muito importante isso para todos nós. Essa live eu vou replicar também nos meus canais, Eliel. E Perfeito. dizer que na sexta-feira eu vou estar fazendo uma live com uma pessoa direto lá de Las Vegas, Nevada, onde a arma é utilizada pelo cidadão na rua, no mercado, em qualquer lugar. Fuzil. A mulher vai com fuzil no mercado. E que é o importante, que não tem que penalizar a arma, e sim o uso indevido da arma. E é o que nós vamos mostrar nessa live na sexta-feira com um amigo nosso de lá, dos Estados Unidos. Então, eu agradeço aí a oportunidade, Eliel. Repito, sigam o Comandante Braga Oficial e o canal Azul Marinho, que é esse brilhante trabalho aí que o Eliel faz para todos nós aí. A todos que estiveram por aqui, pessoal de Pernambuco, o professor Márcio foi candidato a vice-prefeito. Eu torci tanto para que eles ganhassem lá, para que a gente tivesse esse grande guarda municipal que eu conheci em Pernambuco. E temos outros tantos líderes. Acreditem, é só pela união que nós vamos além. Só que tem que olhar e pensar, eu sou o melhor para a categoria? Se você quer pela vaidade, não dá, meus irmãos. Nós precisamos chegar. Não tem mais tempo para errar, né, Braga? Na próxima eleição, temos que emplacar estadual e federal. Exatamente. E daí pense, quem quiser ser candidato, pense assim, ó, eu quero ser candidato só para ser deputado, ser político, ou eu estou pronto para apanhar e para bater? Para defender a quadra, claro. E como o Rocky Balboa dizia, né? Bater é fácil, agora quero ver apanhar, né? Então, exatamente. Acredito muito, Braga, que a gente vai além. Acredito que Deus está junto nessa luta nossa, que nós vamos ser vitoriosos e que eu prometi, Braga, que quando eleito vereador, eu ia tomar posse com uniforme de gala, e lá eu estive. Hoje a foto na Câmara de Santa Bárbara do Oeste é do vereador com farda de gala. Lá tem hoje a fala de guarda municipal constante, diariamente. Tenho feito prestação de contas diariamente. Hoje é o 48º dia e não há um dia que eu não pense, hoje é o primeiro, hoje é o primeiro, hoje é o primeiro, para que eu nunca fique desanimado. E eu tenho um prazer enorme ter você como meu mestre, outros tantos líderes aí que nos precedem. E pode ter certeza, Braga, este não é um guarda municipal que começa a história a partir de mim. Eu tenho a história a partir aí muito antiga de um livro aqui, olha, que eu recebi um autógrafo, olha, em 2006, quando eu entrei na guarda. Então, Braga, você é um amigo, a gente vai divergir, às vezes a gente briga em off, mas é tudo certo. Certo mesmo. É isso aí, meu irmão, obrigado pelo carinho, vamos para cima e para frente, acreditando que o melhor está por vir aí, Braga. Abraço, até mais, meu irmão. É isso, com Deus. Um abraço a todos aí. Vamos lá. Valeu, galera, até a próxima, tamo junto. A vida é muito boa e você vai dar